Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Muito boa noite, queridos amigos e ouvintes da TV e Rádio Fraternal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Evangelho no Lar, aqui pela nossa rádio. E para você que nos acompanha todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, gostaríamos de agradecer imensamente pela sua presença. E para você já ir se preparando aí hoje para o seu Evangelho, o capítulo de hoje é o 25, Buscai e achareis, dos itens 9 a 11. Não vos canseis pelo ouro. Gostaríamos de falar para vocês que a Rádio TV Fraternal, ela está em todas as mídias sociais, nos acompanha aí pelos canais YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Deixe seus comentários, compartilhe com as pessoas que você mais gosta, para que mais e mais essa prática seja divulgada e a mensagem de Cristo seja levada ao máximo possível de pessoas. Hoje, na condução do Evangelho, eu, Júnior, na prece inicial aqui comigo à esquerda o Daniel, na leitura a Kátia, nas vibrações hoje a Ione e na prece final o Ricardo. Praticar o Evangelho no lar é uma prática muito importante, pois ela traz harmonia, traz bênçãos, harmoniza a nossa vida e nos faz caminhar com mais força e com maiores possibilidades de alcançar o amor fraterno, que é o amor de Deus. Se possível, quando você for fazer o Evangelho no lar, utilize leituras edificantes. Aqui na rádio nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você aí na sua casa pode utilizar a Bíblia ou qualquer outro texto que seja edificante e que alcance o propósito do Evangelho. Convide seus pais, seus irmãos, seus amigos, enfim, todos aqueles que estão à sua volta para participar. E se não for possível, faça você mesmo, sozinho, mentalizando todas essas pessoas, porque da mesma forma o Evangelho vai alcançar a todas elas. Tá ok? Utilize também, é recomendado, uma garrafa de água, um jarro de água, pois nela ficam concentrados aí todos os fluidos emanados pela espiritualidade e que nos ajudam, nesse processo todo de bênçãos e, por que não dizer, até de cura pela fluidificação da água. Tudo bem? Estamos prontos? Então, nesse momento a gente vai começar com a prece inicial aqui, hoje feita pelo Daniel. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, seja fisicamente ou através do pensamento, que é por onde percorre as nossas preces, os nossos pedidos junto a Deus, e é por esse mesmo caminho que fazemos o agradecimento pelo dia de hoje, pela semana que estamos passando, ainda que tenhamos chegado com dificuldade, ainda que tenhamos tido o que chamamos de contratempo, mas tudo é uma situação, tudo é uma necessidade pela qual precisamos passar e que, na verdade, lá na frente um dia entenderemos tudo isso como aprendizado. Então agradeçamos a saúde, agradeçamos os nossos familiares, agradecemos essa reunião dessa noite, que juntos, com o mesmo propósito, e como o próprio Cristo nos disse, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Nessa certeza de sua presença, aqui conosco, aí no seu lar, agradecemos por tudo o que estamos vivendo e pelo que estamos passando, porque jamais estaremos desamparados. O Pai Celestial que nos acompanha e nos ilumina em cada situação, em cada momento, dando-nos sempre a oportunidade de fazer de novo, de fazer pelo bem, de fazer pelo amor
que Ele tanto nos concede constantemente. Pautados nesse amor, fazemos, neste momento, a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que tenhamos uma noite abençoada, que assim seja, graças a Deus. Continuando agora, a leitura com a Kátia. Capítulo 25. Buscai e achareis. Não vos canseis pelo ouro. Item 9. Não possuais ouro nem prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Item 10. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz, e se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Item 11. Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los anunciar a Boa Nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava, assim, aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Era um meio pelo qual distinguiram os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, o recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa.
Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram, e deixem em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Ok. Há muitas lições contidas nesses 3 itens aqui, que são mencionados por Mateus. Naquele tempo, quando Jesus caminhou pela terra, a principal missão dele e o ensinamento principal, a partir dos apóstolos e aí a divulgação da doutrina, era de levar a mensagem ao Pai. Dado que muitas das situações, em muitos lugares, as várias populações tinham vários deuses, era uma missão importante iniciada por Jesus, a de levar a verdadeira doutrina vinda do Pai. O texto ele fala, em um momento final, de que o principal objetivo não era só tentar levar a palavra, mas se aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, que entendessem a mensagem deixada pelo Cristo. Nos dias de hoje, ainda se faz muito importante levar a mensagem do Pai a todos aqueles que necessitam. Muitas pessoas se esqueceram de que existe um bem maior acima de todos nós e que o grande Mestre deixou várias lições para que nós, através da doutrina, pudéssemos levar essa mensagem ao Pai e continuássemos esse trabalho há mais de 2000 anos. Esse é o meu entendimento e com isso eu abro a palavra para a mesa. A leitura que a gente faz hoje, buscai e achareis, que é do capítulo 25, né? Não vos canseis pelo ouro. Se a gente, na minha interpretação, e a gente fazendo uma leve percepção da palavra que é trazida, é exatamente a prece de Francisco de Assis. E por que isso? Porque Jesus estava passando aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho, ide e levai a palavra de vida eterna àqueles que nada têm. Nada tem no sentido de moralidade, nada tem de sentido de esperança, nada tem no sentido de fé. E ele ensinou isso aos seus discípulos para que levassem essa palavra de esperança, de fé, mas que não portassem, que não seria necessário, como ele começa, ele não precisava do ouro, ele não precisava da prata, ele não precisava de nada. Ele precisava, sim, era acreditar naquela palavra que o próprio Cristo lhe falava e carregar aquele conceito consigo mesmo. Ou seja, aquilo que o Cristo ensinava era exercitar. Então ele levava adiante. Mas que pelo caminho ele seria rechaçado. Ele poderia encontrar portas fechadas. Ou seja, por onde ele passasse, muitas portas não se abririam. Mas que isso não fazia deles julgadores, a ponto de condená-los. Mas que não pegassem para si aquela revolta, aquela ira, aquele ódio. Mas que sim, aí sim, traçando novamente o paralelo com a prece de São Francisco, que eles levassem o amor onde houvesse o ódio. Mas se lá o ódio imperasse, que ficasse com eles, não absorvesse aquela carga negativa daquelas pessoas que não queriam ouvir ou entender a palavra naquele momento. E cada um terá o seu tempo, como o próprio Cristo nos ensina. E, no final, ele traz o Espiritismo, que faz a mesma coisa, que segue essa linha do Evangelho de Jesus, que nos ensina: quem quer seguir, que siga, mas se não concordas, que siga o que for melhor. Então, essa lição, como todas as outras e tantas do Evangelho, ela é muito completa e nos ensina que não adianta, a começar pelo capítulo, buscai e achareis. Se nós buscamos a paz, de nada adianta eu plantar as trevas dentro do meu lar. Então eu tenho que começar por mim, eu tenho que começar eu procurar a paz dentro de mim para que eu possa levá-la. Essa é a interpretação que eu faço, eu passo a palavra.
texto, no final, ele traz um exercício de respeitar o outro, onde ele diz que aquelas pessoas que não quisessem ouvir o mestre, que não quisessem segui-lo, ou mesmo os seus apóstolos, que não se rebelassem contra eles, não os odiassem, porque apenas eles não queriam ouvir. Esse é que não fizéssemos obrigar o outro a nos seguir a nossa palavra, nosso entendimento. Nós somos espíritos, acreditamos numa vida além dessa vida material. Muitos não acreditam. Convivemos com pessoas que não acreditam. Tudo bem. Palavra do momento, né? Tudo bem. Por quê? Precisamos exercitar o livre-arbítrio do outro, respeitar as escolhas do outro. Muitas vezes, dentro da própria casa, pessoas escolhem religiões ou crenças diferentes da nossa. Aí é um exercício de respeito ao livre-arbítrio do outro, respeito às vontades do outro. O Pai nos respeita demais quanto às nossas escolhas. Muitas vezes equivocadas, mesmo assim Ele respeita. E por que não fazer o mesmo com o outro? Quantas vezes vemos durante esses dias mesmo coisas acontecendo na televisão por causa de times de futebol diferentes, as pessoas se agridem. Por conta de escolhas políticas diferentes, as pessoas se agridem. As redes sociais é um exemplo disso. A falta do respeito à opinião alheia. E eu acredito que trazendo esse tema bem nos dias atuais, me faz pensar que neste momento ele pede, respeite as opiniões alheias, respeite a vontade alheia. Claro, desde que ela não vá te prejudicar, porque aí é uma questão de conversar e chegar a um bom termo, mas o outro tem a mesma oportunidade de escolher que nem eu. E o texto me traz muito isso, muito atualmente isso. Respeitar as escolhas alheias. Claro, eu posso seguir o Cristo porque é uma escolha minha. O outro pode não querer, uma escolha dele. E respeitar a vontade do outro também é uma forma de caridade. Eu penso. O texto ele nos coloca a questão do ouro, e quando ele nos fala do ouro, ele nos fala da questão material. Então, se nós formos refletir que o Cristo nos coloca e nos, não a nível de cobrança, mas a nível de ensinamento, é que nós temos sim que nos preocupar com aquilo que está dentro de nós e não aquilo que está ao exterior, aquilo que está visível a todos. Então, que nos preocupemos não o que nós enxergamos, e sim com aquilo que nós sentimos. Então, como muito bem disse o Daniel, como bem disse também a Ione, a questão não se trata mais de nós buscarmos o conhecimento como nós buscamos, como nós escutamos, mas o fato de nós conhecermos, o fato de nós termos o nosso entendimento, que fique muito bem claro que esse é o nosso entendimento. Cada um tem o seu entendimento, cada um está num patamar, cada um está num nível de evolução, num nível de entendimento naquela situação que se encontra. E não nos cabe, como Jesus coloca, forçar que os outros pensem ou que ajam como nós agimos. Se nós sabemos que estamos corretos, temos esta convicção, sim, nós devemos ajudar e nos oferecer. Mas isso não nos coloca na situação de imposição. Quem de nós somos o dono da verdade? Então, como foi dito naquilo que nós vivemos atualmente, as coisas são impostas e muitas vezes as pessoas acham que tem que ser
exatamente da maneira que elas pensam. Isso é uma atitude totalmente egoísta. Cristo não, em nenhum momento, por todo o conhecimento, por toda a plenitude que ele possui, porque ele não possuía, ele possui, em nenhum momento ele impôs a sua vontade. Em nenhum momento ele disse ser o modelo certo a seguir, embora ele o seja. Mas cada um que, em entendendo isso, que o seguissem. E aqueles que não o seguiram, ou não o quiseram, optaram e não o acompanhar, em nenhum momento eles foram renegados, muito pelo contrário. Eles foram, sim, envolvidos em amor, em boas vibrações pelo Cristo. Porque aquilo é o que eles tinham na época. Então, o que o texto nos coloca, na minha interpretação, é que nós, sim, devemos continuar buscando nos melhorar. E em nos conhecendo e em tendo a convicção de que nós estamos fazendo o melhor de nós e o correto, sim, servir ao Cristo. Mas nós temos que servir a nós primeiros, para a partir daí servir ao nosso Mestre, como ele o fez, como sendo exemplo. Aqueles que aceitarem e nos receberem, bem, ótimo. Caminharemos juntos, em prol do melhor. Aqueles que não aceitarem, infelizmente, cada um ao seu tempo, como nós tivemos o tempo de hoje estarmos aqui. Bom, todos aqui colocaram de uma forma assim muito precisa, né, o que o texto nos traz. E como o Daniel bem disse, é um texto bastante completo, que traz muito ensinamento. Então, eu só para complementar também um pouco mais tudo o que foi dito aqui, eu queria assim, dizer que no próprio texto é falado que o que é tirado, extraído do texto de Mateus, é algo condizente com a época em que Jesus Cristo viveu, né? Onde as pessoas não precisavam se preparar para viagens, se preparar para ir a locais diferentes, porque era costume da época que as famílias recebessem esses viajantes e provessem esses viajantes de tudo o que eles precisariam. Isso é inconcebível hoje, né? Claro, uma pessoa que se prepara para uma viagem hoje, seguramente ela tem que pensar em muitos detalhes, e um deles, é claro, o recurso material que ela necessita. Mas é interessante a gente imaginar que houve época em que não era preciso, né? Onde as pessoas eram acolhidas, bem recebidas e providas de suas necessidades naquele momento. Agora, o texto ele vai falando logo de cara em não possuir ouro nem prata, o que seria, né? Não possuir recursos materiais. Mas isso é colocado dentro desse contexto a que se propõe no texto, porque não é errado e Cristo em nenhum momento dentro do seu ensinamento condenou que a pessoa possuísse bens materiais. O que é orientado é que a pessoa usa de forma sábia, com sabedoria, os recursos que ela tiver. E sabiamente usando em prol do benefício do próximo, né? Então, acho interessante a gente enaltecer também isso, que o recurso material não é condenável de se possuir, mas que se saiba fazer o bom uso desse recurso. Outra parte que me chamou a atenção aqui no texto é onde ele diz que ao adentrar na casa, que você a saude dizendo que a paz seja naquela casa. Hoje em dia, será que a gente pensa assim, quando a gente adentra em qualquer ambiente?
que a paz seja naquele local. Então, eu acho interessante a reflexão que essa frase me trouxe, né? Porque às vezes a gente entra tão mecanicamente, tão automaticamente nos locais e não abençoa aquele local, desejando a paz para aquele ambiente. Então, interessante essa chamadinha que eu percebi no texto, né? E que mais? Tem mais um item que eu queria comentar aqui. Ah, sim, o grande sentido moral de todo esse texto, né? Que é aquele do respeito. Eu acho que uma grande lição extraída desse texto é a questão do respeito ao próximo, do respeito à sua condição, do respeito à sua opção de crença, né? Puxa vida, né? Quantas vezes a gente vê aí pessoas querendo induzir outras a uma certa crença. Então, acho muito apropriado dentro do Espiritismo isso que sempre nos é repetido, que a gente leve a palavra do Cristo, mas que a escolha em abraçar essa crença fique a cargo daquele que a está ouvindo, que ele tem toda a liberdade de aceitar e seguir de acordo com a sua convicção, de acordo com a sua aceitação. Então, é importante pensar sempre na aceitação, no respeito com o próximo, com a aceitação que esse próximo tenha. Claro que nós, enquanto formadores de opinião dentro de nossa família, por exemplo, é claro que nós vamos procurar dar orientação para os nossos filhos, netos, né? Aqueles que nos são mais jovens e que ainda estão sob a nossa orientação. Nós vamos procurar dar uma orientação moral de boa qualidade, mas que a escolha seja feita por aquele espírito encarnado que está próximo de nós. Então, são esses os detalhezinhos que eu observei no texto. Se alguém ainda tem alguma coisa para comentar. Então, com essas narrativas tão importantes, né, e que complementam tanto o texto, agora a gente vai passar as vibrações feitas hoje pela Ione. Convido a todos a sentarem confortavelmente, fecharem os olhos, respirar fundo e assim sentir a presença amiga do nosso mentor individual, aquele anjo amigo que nos acompanha desde o nosso encarne até a nossa partida desta terra, aquele espírito amigo que um dia fez a opção de nos acompanhar e tutelar por amor. Porque somente o amor une duas almas dessa forma. E assim pedimos. Mentor, nos ajude a elevar nossos pensamentos até Cristo, Mestre Jesus. E a Ele pedimos, Mestre, seja em meu lar. Neste momento, adentre pela porta da frente, iluminando a todos os cantos, tirando todo e qualquer envolvimento, placa de miasmas, limpando esse ambiente, para que ele se torne harmonioso, equilibrado. E assim, Mestre, possamos juntos vibrar. Vibrar pelos nossos irmãos necessitados, aqueles que não têm lar, onde o lar muitas vezes é a rua. Vibrar por nossos irmãos que estão encarcerados num leito de dor, em hospitais, em presídios, em orfanatos, em casas de repouso, aqueles onde a solidão amarga cada noite. Vibremos por eles. Vibremos, Mestre, por aqueles que ainda não te conhecem, que ainda estão vivendo dentro do egoísmo, do orgulho e, dentre eles, muitas vezes nós mesmos. Vibremos
por aqueles países que ainda estão em guerras, guerras morais, guerras físicas, dores que passam nossos irmãos. Vibremos, sim, vibremos por aqueles irmãos que estão em provas muito difíceis. E nós temos você, meu mestre, para nos amparar e nos segurar em nossas mãos. Mas eu sei que para esses irmãos necessitados, muitas vezes é a eles que você abraça. Vibremos por eles. Vibremos pelas nações desse mundo, pedindo paz, esperança e fé. Vibremos pelo nosso país Brasil, para que a nossa nação tenha a coragem de se transformar na pátria do Evangelho, o coração do mundo, como um dia foi prometido, foi desenhado por ti, mestre amigo. Mestre, vibremos por aqueles irmãos que nos dividem o lar, por aqueles que agora pensamos que estão tão necessitados do teu amor, do teu amparo, para que as dores da alma e as dores físicas sejam amenizadas, mas que eles principalmente encontrem o caminho para ti, meu Pai. Mestre, vibremos por nós mesmos, para que possamos nos tornar modelos de fé, porque perfeição estamos muito longe, mas estamos a caminho dela. Hoje somos melhores do que ontem e amanhã seremos melhores do que hoje, porque para que não falte em nós a coragem, a vontade e a motivação para de passo em passo chegar mais perto de ti, meu mestre, e assim perto de nosso Pai. Que essas vibrações acalmem o mundo, os corações doloridos, as mães desesperadas, os lares desajustados. Que essas vibrações acalmem o nosso coração, para que ele se encha de esperança durante toda essa semana, para que sintamos a presença da mão amiga, sua e dos mentores espirituais que nos envolvem. Que assim seja. E agora, a prece final com o Ricardo. Nesse instante, queremos agradecer. Agradecer, Mestre Jesus, por estes momentos que estivemos juntos, por estes momentos em que pudemos ouvir a Tua palavra, por estes momentos que tivemos a paz dentro de nossos lares. Te agradecemos, Jesus, por estes momentos e por todos aqueles que vivemos e que passam desapercebidos durante o dia, pois não estamos conectados em Ti. Te agradecemos esta oportunidade, Jesus, de podermos separar este tempo do nosso dia muitas vezes conturbado e podemos sentar e respirar o Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos, queridos irmãos, que conosco estiveram nesta noite. Que a Tua paz, que a Tua luz, que o Teu amor siga conosco por todos esses próximos dias, por toda esta semana. E que possamos novamente
no momento marcado, estarmos juntos a Ti. Te agradecemos, Deus Pai da vida. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dá força àquele que passa pela provação. Dá luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, Senhor. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. E com isso, nós chegamos a mais um final do programa do Evangelho no Lar aqui com a Rádio Fraternal. Não se esqueça de se inscrever nas nossas mídias sociais, nos acompanhem pelo YouTube, se inscrevam, compartilhem, deixe seus comentários e ajude a rádio a divulgar ainda mais a doutrina deixada por Jesus. Uma ótima semana a todos. Que vocês tenham uma semana totalmente abençoada e protegida. E que na próxima quarta-feira nós possamos nos encontrar aqui, às 8 horas da noite. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.